Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. Podcast dos líderes, muito boa tarde, voltando nesta quarta-feira, agora com ela que é administradora de empresas, MBA em gestão empresarial, em psicologia organizacional, de NR1 também, ela que é gestora de negócios, focando alimentos e bebidas, ela que é também diretora da BRH Alagoas, atuando na interseção entre gestão de pessoas, ela que trabalha em comportamento organizacional e performance de negócios de alimentação e bebidas, ela que é, com certeza, mais cedo tinha um ícone em gestão tributária, agora tem um ícone em gestão. Converso agora com Renata Marques, minha querida amiga, muito bem-vinda de volta, Renata, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que estão assistindo. Primeiramente, um prazer estar aqui participando desse podcast, principalmente você, né, que para mim é uma referência em comunicação. Gratidão, Renata. É muito bom revê-la, tê-la aqui. A gente sempre diz que esse programa é um programa vitrine, né? E vitrine, realmente, quem deve estar na vitrine. E no seu caso, você tem currículo, tem história, né? Tem experiência para estar nessa vitrine. Hoje, aliás, Renato, dividida entre Maceió e Brasília, não é isso? Isso. Eu atuo 20 dias aqui em Maceió, 10 dias eu fico em Brasília, porque meu marido, né, tá lá, e aí fico aí nessa ponte aérea, legal, mas sempre tentando trazer o melhor, né, na parte de gestão, de liderança, de inovação, né. Fica muito bom, né, visita um restaurante lá em Brasília, já tem alguma coisa nova, né, com o seu olhar clínico. Isso, sempre. E assim por diante. Eu brinco que quando, qualquer lugar que eu vá, eu já chego e o meu marido faz, você lembra que você não está trabalhando, mas o nosso olhar ele sempre vai estar ali rastreando possibilidades, pontos de melhoria, isso. Eu chego, qualquer ambiente, não tem como, eu vou começar a observar a comunicação, o comportamento, né, a performance, a linguagem corporal, não tem como. Eu recebi o Dr. João Alves, lá de Sergipe, que tinha sido 2 vezes governador, ia para o 3º mandato, saudoso governador João Alves, né? E ele visitando um ambiente, outro ambiente que nós tínhamos lá, enquanto eu explicava o curso, ele olhou assim para o piso e falou assim: professor Granito, né? Muito bom, viu? Essa é muito nobre. Então, ele é engenheiro, era engenheiro, né? Então, não tem como, a gente sempre vai buscar coisa que tem a ver com a nossa experiência, né, Renata? Exatamente. Renata, quem nos acompanha, eu sempre digo isso, sabe que normalmente a pergunta que a gente faz para iniciar é a seguinte: é sobre o líder, sobre a líder. Então, quem é Renata Marques, dito pela própria Renata Marques? Renata Marques, arapiraquense, mas moro já há muitos anos em Maceió, passei 7 anos em Brasília. Sou uma gestora de negócios e pessoas, sou apaixonada por liderança, por gestão, por negócios. Eu tenho um lema que é a gente sempre tentar trabalhar com menos improviso, para atrair mais resultados. Estou como diretora da BRH também. Estou na implantação da NR1, que é um desafio aí também para as empresas, né? Então, a Renata é um misto de busca sempre por conhecimento, por agregar também e por fazer líderes, né? Transformar a vida de pessoas que querem aí subir nessa função de liderança, de gestão, que é um grande desafio. Né? Então, falou em Arapiraca, não tem como falar em grandes amigos, né? Falar em Haroldo Marques, que é conhecidamente, né, seu irmão, que é um ícone também quando o assunto é colonialismo social, em Luciano Barbosa, em Severino Pessoa, enfim, todos aqueles líderes que estão em Arapiraca fazendo a diferença. No prefeito de Maceió, Rodrigo Cunha, né, que nos deu a honra de passar também aqui pelo Instituto Carlos Conce, cuidando da sua oratória. Então, temos grandes amigos em Arapiraca e fica o meu abraço para a capital do Agreste desde já. Isso. Um beijão, Arapiraca. Muito bom. Você falou em NR1. NR1 agora exige o mapeamento de riscos psicossociais. E você é especialista em comportamento organizacional. A maioria dos donos de restaurantes nunca ouviu a expressão, ouviu. O que são esses riscos na prática
E por que o setor de alimentos e bebidas está entre os mais expostos, já que você, dentre outras coisas, você tem um foco muito grande em gestão de alimentos e bebidas, Renata? Isso. Carlos, a NR1 ela é uma norma que ela vem trazer o cuidado, né, dos riscos psicossociais dos colaboradores. Muito tem se falado, mas pouco tem se agido. Sim. Né? Então, assim, a grande maioria das empresas, e eu trago muito para o setor de A e B, de alimentação, eles estão deixando postergar para a implantação, para esse cuidado, e muitos também estão trazendo como fosse mais uma burocracia do Ministério do Trabalho. Perfeito. Onde, na verdade, não é. Os riscos psicossociais, eles são riscos que ali dentro do seu momento laboral, você pode reforçar no seu colaborador. Perfeito. Então, é uma carga de estresse, é falta de clareza, é uma liderança que ela não está sendo preparada para liderar. Perfeito. Então, a NR1, ela vem com o formato de que as empresas se adaptem para que ela tenha processos instituídos, planos de ação estabelecidos, e a partir do dia 26 de maio, o Ministério do Trabalho vai iniciar a fiscalização. Perfeito. Então, desde o ano passado, ele deu orientação, trouxe guias, trouxe manuais, só de forma orientativa. Perfeito. Então, a partir de 26 de maio, já vai vir as fiscalizações. Perfeito. Infelizmente, muitos estabelecimentos vão deixar apenas para ali implantar ou pensar nisso quando forem autuados, né? Podem ser realmente punidos por falta, não por falta de aviso, né, Renata? Exatamente. Que foram avisados. A Universidade de Yale, nos Estados Unidos, ela tem um curso chamado Ciência do Bem-Estar. Em 300 anos da Universidade de Yale, foi o curso mais procurado. Nos Estados Unidos, eles levam a sério, né, questões psicossociais. Harvard tem um curso chamado A Ciência da Felicidade, dado por um professor indiano, que tem sido também, na atualidade, um dos cursos mais procurados. Sim, é possível que o bem-estar esteja presente em qualquer empresa, né? Que as pessoas tenham uma razoabilidade de vida feliz nesse sentido. Isso não é, gente, isso não é ideia, né, qualquer, isso é ciência, a gente tem que pensar nisso, né? Exatamente. Tem que pensar nisso, as empresas, elas têm que evoluírem, né? Então, Exato. assim, a saúde mental, ela é importante em qualquer nível, né? Perfeito. Então, assim, quanto mais o colaborador, ele tiver realmente ali condições de atuar de forma respeitosa, de forma eficiente, que ele entregue ali de uma forma clara, melhor vai ser para a empresa. Perfeito. Eu falo muito que a empresa, quando ela começar a ter a noção disso, ela vai começar a ver os resultados. Perfeito. Né? O custo-benefício é incrível, né, Renata? O custo-benefício. E quando começar a ver na ponta do lápis mesmo os benefícios, Sim. aí é que a empresa vai entender Perfeito. que não é apenas você estar ali investindo tempo, energia no colaborador. Você vai ter, sim, um retorno também. Haverá menos faltas, menos baixas, né? Menos rescisões, com coisas simples. A gente tem uma palestra, Renata, chamada Comunicação e Bem-Estar. Eu sou psicanalista clínico, né? Então, quando você trabalha o bem-estar no processo de comunicação, o que é a comunicação? A comunicação, ela está nas artérias das organizações. Né? Então, o sangue que corre nas organizações, quando são, evidentemente, você tem pessoas e processos. Então, qual é o sangue que corre? O sangue se chama comunicação. Perfeito. Porque a comunicação, ela, evidentemente, é o sangue que vai bobear o comportamento. Perfeito. E a partir daí teremos boas relações. Então, boa comunicação, bom comportamento, boas relações, uma vivência melhor, viver melhor, e no final das contas você tem um retorno financeiro no caixa da empresa. É importante dizer isso, né, Renata? Perfeito. Eu falo muito que a comunicação, ela vai ser o basilar da NR1. Perfeito. Porque quando o colaborador ele entra dentro da organização e ele não tem ali clareza das suas atribuições, ele não tem a clareza que é o que a empresa espera desse colaborador, qual o dever do colaborador, o que a empresa espera que ele faça essa entrega. Perfeito. Então, quando o colaborador não tem essa comunicação, essa clareza, essa transparência, fica tudo dúbio, ele acaba ali não entregando a contento. E o que a empresa vai ter? Retrabalho, porque o processo seletivo, ele demanda uma energia, demanda um custo. Então, as empresas, elas precisam realmente cair em si e entender que trabalhar a comunicação, clareza dos seus líderes,
para que eles atuem diretamente com seus colaboradores e mantenham ali uma cultura saudável, né, dentro do ambiente profissional. Exatamente. E, no final das contas, o caixa da empresa vai ser beneficiado. Essa é a realidade. Não é, Renata? Renata, qual é o risco real, legal e financeiro para um restaurante que não se adequa à NR1? E o que na prática precisa estar documentado e funcionando para que o negócio, para que aquele restaurante esteja em conformidade? São 3 riscos mesmo que as organizações elas têm, que é o legal. Então, o Ministério do Trabalho, ele deu todo esse know-how, ele ensinou, ele deu guias, saiu um guia agora recente com várias perguntas, respostas, trazendo ali tudo bem detalhado, detalhadamente. E o legal é que vai ser fiscalizado, vai ser autuado. Financeiro. Se não cumprir, vai ter processos trabalhistas, vai chegar a questão do Ministério do Trabalho ter que fazer a atuação. Então, vai ter a questão financeira, porque vai ter mais rescisões. O colaborador, hoje em dia, ele está muito mais antenado de quais os direitos que ele tem, de que ele possui. Então, ele mesmo, eu falo que não vai ser nem tanto o Ministério do Trabalho que vai ser o próprio colaborador que vai ser o fiscal. E a reputação. Hoje em dia, as empresas, o bem maior ativo, ao meu ver, é a reputação daquela organização. Então, se aquela organização ela não tem preocupação com o bem-estar do colaborador, a reputação dela vai por água abaixo. E aí vai acabar afastando clientelas, vai acabar afastando até outros colaboradores de fazer parte do quadro. Então, os riscos maiores são financeiro, legal, reputacional. O que precisa ser feito? Muitas empresas, elas estão preocupadas em implantar apenas o questionário. O questionário, ele é uma medida que se aplica um questionário, o máximo de colaboradores possíveis, para que entenda quais são os riscos daquela organização. Mapeou os riscos, vai ter que se criar um plano de ação. Aí qual o problema, Carlos? Onde é que os empresários, e eu foco muito na parte de bares e restaurantes, estão? Eu já implantei o questionário, eu já montei o plano de ação, estou tranquilo. Vai falta agir. E vai ser onde o Ministério do Trabalho vai atuar mais. É se aquele plano de ação ele está sendo efetivamente cumprido. Se aquele plano de ação realmente está sanando os riscos psicossociais. Então, não é apenas contratar uma empresa de segurança do trabalho, aplicar o questionário, montar lá o plano de ação e guardar na gaveta. Vão ser necessárias ações constantes para que essa manutenção da saúde mental do colaborador sempre esteja ativa. Para o líder que está nos assistindo e mesmo para o colaborador, 2 ou 3 ações que no plano de ação tem que estar presente, Renata. O básico, descrição de atividades. Eu falo que é um básico, mas que muitos não fazem. Então, descrição de atividades é um básico que precisa ter. Portanto, se o cidadão ele é garçom, né? Se tem descrição de atividades dele, isso vai facilitar muito mais. Mas o garçom é só ir lá e atender. Não é bem assim. Né? Tecnicamente, se há descrição das atividades, fica muito mais interessante, porque há até uma condição de um cobrar do outro, né? Do colaborador cobrar do líder e do líder também do colaborador. E assim, é ele saber realmente o que está ali, que se espera, né? Então, a descrição de atividades é um básico, é ter integração, né, ali, um momento do colaborador que está chegando, ele entender como funciona essa organização. Por mais que eu contrate uma recepcionista que ela já vem com uma baita experiência de outros locais, cada organização, ela tem regras, ela tem valores diferentes. Então, precisa-se ter essa integração. E 2, eu vou acrescentar mais 2. Importantíssimo ter um canal de ouvidoria ativo, sigiloso e que respeite ali o que está chegando. Então, precisa ter uma responsabilidade muito grande nessa parte do canal de denúncia, porque é o momento do colaborador que sentir que algo ali está ocorrendo de errado, ele tem um local em que ele exponha isso e que ele se sinta que ele não vai ser ressarcido, assim, tenha
seja boicotado por causa de algo que ele falou lá. E, para mim, um dos mais importantes é o treinamento das lideranças. Perfeito. É ter líderes preparados para assumir a função. De líder, perfeito. Muitas vezes o cara é um bom garçom, aí se torna ali o chefe dos garçons, o maître, etc. Mas ele é um bom garçom, ele não tem preparo para liderar. Isso faz diferença. É o que mais acontece. É o que mais acontece. A gente pega um bom profissional operacional e a gente coloca ele numa função de liderança, mas não chega a realmente explicar, instruir, porque quando você passa da função de operação para uma função de liderança, você precisa sim ter um treinamento, um acompanhamento e um direcionamento. Verdade. E, gente, não é algo tão difícil. Eu fui do Banco do Brasil concursado, então eu estreiei numa agência de 20 pessoas, menos de 20 pessoas. Então, sim, eu tive um curso de introdução ao Banco do Brasil, que um dos funcionários ficou responsável. Eu fui responsável lá na frente para receber outros e assim por diante. Tínhamos ouvidoria da agência. Então, um grupo de 20 pessoas, então 10, 20 pessoas dá. E se for muita gente, também dá. Então, a questão é você realmente conseguir elaborar um plano de ação. De repente, você não tem muita experiência. Contrata a Renata Marques, que é administradora de empresas, é marketing, trabalha com restaurantes há muito tempo. Não é? Então, assim, tem bagagem para isso. Para que realmente você acabe não tendo prejuízo financeiro no final das contas. Você que tem restaurante, que tem loja, que tem, enfim, que tem a sua empresa e que precisa aplicar realmente a NR1, porque é coisa séria. E é importante trazer, Carlos, também, que a NR1 ela é obrigatória para todas as empresas. Isso. Então, você teve um colaborador, você precisa ter a NR1 implantada. Perfeito. Então, assim, não é, eu não tenho, eu só tenho 5 funcionários. Aí é que fica mais fácil de você implantar. Né? Então, assim, hoje no grupo que eu atuo aqui em Alagoas, pode dizer o grupo. O grupo Cevá, que é Bodega do Sertão, Janga Praia, Micali, nós temos hoje 245 funcionários e, assim, a gente tem esse cuidado, essa cautela em estar sempre buscando o que a gente pode transformar, né, nessa relação empresa-colaborador, para que realmente a gente atenda o nosso cliente da melhor forma, mas que o nosso cliente interno também ele esteja ali feliz, né? E de forma saudável, de todas as formas. E o trabalho é muito bem feito, Renata, porque sempre que eu recebo convidados de outros estados, né, e até de outros países, eu tenho levado sempre o Janga para a Bodega do Sertão e a gente vê que realmente o atendimento ele é de excelência viva. Então, parabéns aí também nesse sentido. É toda uma equipe. Nós temos vários líderes, quero até parabenizar toda a equipe que assim é bem engajado. Nós sempre estamos ali fazendo momentos com liderança, treinamento, desenvolvimento. Nós fazemos capacitações. Então, é realmente um grupo que ele investe muito nesse... Eu falo nesse bem que é o colaborador. Perfeito, exatamente. Muito bom. NR1, burocracia. Eu sei que a gente falou um pouco sobre isso, mas eu quero que você deixe mais pontuado ainda. Burocracia ou oportunidade de transformação? Tá? E como você foca, a gente sabe que o NR1 é para toda empresa, mas como você foca muito em alimentos e bebidas, como orientar, convencer, persuadir um gestor de alimentos e bebidas de que implementar a norma corretamente pode reduzir turnover, absenteísmo e outros custos com o pessoal? É tudo o que eu falei. Eu acredito que assim, a NR1 ela vem para nos auxiliar. Se o gestor, se o líder, se o dono de negócio, ele tiver essa percepção de que ok, a NR1 vem, mas ela vai ser um bem ativo para a liderança. Ela vai ser algo que eu vou usar a favor da própria empresa. E não enxergar ela como uma burocracia. Porque se a gente enxerga apenas, é mais uma burocracia, é mais... Você vai criar ali uma resistência a algo que vai ter que ser feito. Então, é você entender que existem várias possibilidades de você, dono de negócio, implantar dentro do seu estabelecimento, com pequenos ajustes. Então, às vezes, é você ter ali um momento de descontração, é você ter alinhamentos de 10, 15 minutos diários com a equipe. Então, a NR1, ela não vem querendo que você monte planos mirabolantes, planos, né?
que você contrate expert do mundo. Não, ela vem para que você comece a olhar o colaborador de uma forma mais assertiva. E eu falo muito que o gestor sábio, ele vai usar isso a favor dele. Perfeito. Por quê? Se ele trata bem, se ele cria ações, se ele traz mapeamentos e tenta ali estar sempre acompanhando, aquele colaborador que ele realmente não se encaixar no perfil, naturalmente, o próprio líder é que vai dizer, não, essa pessoa não encaixa no perfil adequado do que eu quero, e aí a gente, né, vai fazer ali, colocar essa pessoa para não fazer mais parte do quadro. E às vezes, Renata, me permita, depois você continue, às vezes a própria pessoa sente que não está ali em harmonia com o grupo e pede para sair. Exatamente. E assim, eu falo que a gente vai ter tudo que eu mapeado, resguardado, porque uma coisa da NR1 também, Carlos, Sim. é que ela exige documentações. Perfeito. Então, assim, hoje ficava muito no achismo, né? Mas eu faço treinamento, mas eu dou treinamento, mas eu faço isso de bem-estar para o colaborador. Mas nada documentado. Hoje a NR1, ela obriga para que a gente tenha essa documentação. Perfeito. Então, a empresa que souber usar, ela vai estar respaldada. Sim. Porque treinamentos vai estar documentado, vai ter reuniões, vai estar documentado. Relâmpagos. Né? Então, tudo documentado. E se o colaborador sair daquela organização e vir a dizer, eu sofri X, Y e Z... Mas olha aqui, né? Tá tudo documentado. Porque você não foi à ouvidoria, né? Exatamente. Porque você não... Perfeito. Exatamente. Então, assim, acredito que donos de restaurantes, bares, demais organizações, lideranças, gestores, pensem que a NR1 vem para facilitar até esse seu acompanhamento e também uma forma de você se resguardar legalmente. Perfeito. Legal, muito bom. Com a sua experiência, né, como gestora, trabalhando com pessoas há muito tempo, qual é o perfil de liderança mais comum nos restaurantes brasileiros hoje e por que esse perfil é, na prática, um gerador de risco psicossocial e não apenas um estilo de gestão? Né? Já que você conversou em off sobre isso, eu estou colocando a pergunta desse jeito. Eu falo que é o estilo de sobrevivência. Eu falo que a maioria dos líderes focam muito na parte de bares e restaurantes, que é a área que eu mais atuo e acompanho, mas vou até ser destemida e dizer que acredito que em muitos setores também é o de sobrevivência. Perfeito. É aquele líder que está ali para apagar incêndio, correr e não sabe dar feedback, grita e está ali na correria. Muitos saíram da operação para ir para o tático ou para o estratégico. Exato, né? E aí fica naquela correria. Então, a maioria dessa liderança é aquela liderança de sobrevivência. Estilo de gestão, sobrevivência. É aquele assim, vivendo, respirando, correndo, tudo na correria. E eu falo muito que o segredo é que esses líderes, eles respirem primeiro, né? Façam esse respiro e tentem realmente entender a situação da organização para que tome ações mais assertivas. Perfeito. Muito bem, Renata. Estamos com Renata Marques, ela que é administradora de empresas, ela que é consultora e é gestora em AIB Alimentos e Bebidas, ela que é da ABRH Alagoas, está como diretora. Renata, nesse contexto que nós estamos aqui conversando, de NR1, plano de ação, comportamento organizacional, checklists, scripts, rotinas padronizadas, tudo isso pode organizar a operação ou pode sufocar o julgamento humano. Como equilibrar processo e autonomia dentro de uma equipe, em um restaurante, por exemplo, que é a área que você mais atua? Isso. Eu vou até trazer um adendo, que a gente vai ter o congresso da ABRH. Ótimo. Agora em junho. Aí agora, junho ou julho, eu voei aqui na data, mas que fala muito da parte de automação e o humano, né? E essa sua pergunta é muito pertinente. Hoje... Permita-me, a ABRH já está convidada para vir até aqui falar sobre o congresso. Perfeito, tá? Perfeito. Então, assim, o congresso ele vai trazer essa parte do que a tecnologia, que assim, checklist, IAs, o que é a inteligência artificial, que foi até uma questão que o Torquato falou, nós temos que nos adequar. Perfeito. Então,
o que eu sinto muito é que a maioria, né, dos profissionais, eles criam uma resistência à tecnologia e é o que vai facilitar o nosso trabalho no dia a dia. Perfeito. A tecnologia, ela é um bem ativo que o profissional de excelência, ele precisa estar alinhado com ela. Perfeito. A tecnologia sozinha, ela não vai dar as respostas. Primeiro, hoje em dia a gente ouve falar dos prompts. Eu vou usar qualquer inteligência artificial, eu tenho que desenhar o que eu quero. Se eu não souber desenhar o que eu quero, ela vai me dar qualquer resposta. Verdade. Então, profissional, liderança, você tem que entender que a tecnologia, ela é um bem ativo e você tem que estudar, saber ali o que eu quero dessa tecnologia, mas você vai colocar um pouco da sua expertise ali para que ela consiga te auxiliar. Então, checklist, rotinas diárias, isso é fundamental para qualquer líder. Perfeito. Porque essas ferramentas, elas acabam nos auxiliando para que a gente foque em quê? Em estratégias, o que a gente pode desenvolver de inovação. Então, assim, eu falo que o profissional atual, o profissional que vai ser destaque é aquele profissional que sabe utilizar a tecnologia, as inteligências artificiais a seu favor. Perfeito. Interessante, a revista Exame, recente, 2 ou 3 meses atrás, em uma das edições, né, ela colocou o seguinte, tem um trecho que fala o seguinte na reportagem que eu li, que os maduros estão ganhando espaço em tempos de IA, porque os maduros, que naturalmente leram mais, regra geral, tá, eles estão sabendo fazer as perguntas de forma correta para a inteligência artificial. Perfeito. Né? Então fica isso, quer dizer, como você acabou de dizer, Renata, tem que saber interagir com a IA, né? Tem que saber perguntar, pontuar, detalhar, isso é fundamental, senão você não vai ter a resposta que realmente vai ajudar, pelo contrário, pode até atrapalhar. Exato. Se você faz uma pergunta ali básica, sem passar nada de conceito, de entendimento, e um pouco também da sua personalidade, ela vai te dar qualquer resposta. Perfeito, exatamente. E não, um profissional diferenciado, ele sabe perguntar. Perfeito. Né? Então é isso. Renata, estamos chegando ao final, né? Quando o papo é bom, passa rapidinho. Para fechar, no cenário atual de NR1, novas tecnologias, equipes sob pressão, qual é a habilidade de liderança mais urgente que um gestor de A&B, alimentos e bebidas, e também gestor de forma geral, pode desenvolver agora? E por onde começar? Comunicação. Trazendo esse... Eu falo que quem sabe se comunicar já tem um caminho muito à frente. Porque Perfeito. Geralmente quem sabe se comunicar, Carlos, é uma pessoa que ela sabe ouvir. Perfeito. Então, assim, eu sei falar, mas eu sei ouvir. Então, o líder, focando muito para a questão de bares e restaurantes, ele precisa saber se comunicar. Alinhado à clareza, ele vai ser um profissional diferenciado. Perfeito. No nosso ramo, no ramo que eu atuo diretamente, a correria, o estresse, a sobrecarga de horário, porque nós trabalhamos finais de semana, feriados. Perfeito. Então, isso tudo sobrecarrega. E aí, se você não tem essa postura de comunicação, clareza de informação, você acaba não compartilhando realmente o que o colaborador precisa entregar, o que o líder precisa trazer ali nessa fala. Perfeito. Então, para mim, a comunicação, ela é crucial, né? Ela é o fator primordial. Acredito que quanto mais o líder atuar, estudar sobre comunicação, clareza e transparência ali na fala, nas entregas, ele vai estar à frente e as outras questões mais técnicas, ele vai conseguindo fazer adequações. Perfeito. Perfeito. Excelente. Inclusive, pesquisa do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, né, de 2, 3 anos atrás, né, constatou o seguinte, que das soft skills, quer dizer, das habilidades, né, pessoais, humanas, comportamentais, né, que existem hoje, a comunicação realmente é de maior destaque, como você acabou de dizer, e que em 85% das profissões atuais, a comunicação é considerada imprescindível. E nos outros 15%, Renata, a comunicação é considerada importante ou muito importante. Assim, como você bem falou, né, a questão da comunicação ela é
fundamental para isso. Já que a Renata falou, dia 20 começamos uma turma nova de comunicação para líderes, tá bom? Olha aí, uma excelente oportunidade. Fica a dica. Fica a dica. Renata, muito obrigado mais uma vez, tá? Suas considerações finais. Obrigada a você, Carlos. Obrigada a todos, né, que estão aí assistindo. Novamente, é um prazer estar aqui. Quero agradecer a oportunidade. Acredito que você é uma referência em comunicação. Acredito que quem puder, assim, não puder estar no curso, mas vai lá no Instagram, dá uma olhada, vê os teus conteúdos. Todo conhecimento é válido. Eu falo muito também que todo mundo tem a ensinar e todo mundo tem a aprender, né? Então, assim, agradecer a tudo, dizer assim que esse podcast, ele realmente traz esse momento agradável de compartilhar. Obtive também vários conhecimentos, estava ali sentadinha e o Torquato falando, reforma tributária, e assim a gente bateu um papozinho antes, então é isso, é realmente essa comunicação. E agradecer também ao meu irmão, né, Haroldo Marques, que também fez eu estar aqui, ter essa oportunidade. É isso. Obrigado, Renata. Obrigado a você que estava nos assistindo até agora, aqui no Podcast dos Líderes, aqui hoje com Renata Marques. Ela que é gestora de alimentos e bebidas, com foco, portanto, na sua gestão em restaurantes, especialmente A e B. E até a próxima quarta-feira com mais Podcast dos Líderes. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.